Colhendo plenário, tenho apresentado neste púlpito pregadores renovados, entre estes alguns internacionais, como o doutor Nilson do Amaral Fanini, de saudosa memória, Arthur Alberto da Mota Gonçalves, também gente que tanto pregou neste Brasil e fora dele, e ainda Sami Tipti. Meus amados, hoje a emoção do pastor Teodomir é muito grande, porque não estou apresentando uma pessoa conhecidíssima no Brasil e no mundo, mas estou apresentando alguém que é muito conhecida do Senhor, de quem ela é, a quem ela serve e a quem ela adora. Doutora Isabela Ioshua, consagrada ao Senhor, de Freitas Castros. Amados, recebamos-la de pé, com aplauso, porque na verdade o pastor vem nesses últimos tempos investindo na mocidade, investindo nos adolescentes, investindo nas crianças, investindo nos juniores, investindo na música da igreja. E não é muita surpresa para alguns que têm uma visão de águia ver o pastor emocionado apresentando a sua neta como pregadora desta noite, sobremaneira especial, desta noite da mulher, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Vejam, as emoções realmente me tomam, mas vou agora dizer para vocês: tenho acompanhado um pouco a vida acadêmica desta jovem, no que respeita a estar sempre no front, e ela nunca se fez de rogado em buscar sempre um lugar tenente, o melhor lugar, uma pontuação, e pudesse glorificar ao Senhor, honrar a família e alegrar tanto o coração deste que a apresenta nesta noite. Minha querida doutora Isabela Ioshua de Freitas Castro, é com emoção que lhe passo o microfone, o púlpito, o altar, este lugar, e a igreja te recebe de pé. Senhor, amada igreja, agora onde o bicho pega, controlar a emoção. Eu estou muito feliz, eu quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade. Bem verdade que eu sou uma jovem aprendiz. Aliás, eu sou aluna há 28, quase 29 anos, de uma das maiores escolas de teologia da atualidade, a Escola Teodomirana e a Escola Marleniana. Eu tenho sim o privilégio e a honra de acompanhar de pertinho a história, a vida e a obra desses dois, e a minha emoção diz muito também, porque justamente hoje, quando nós mulheres estamos celebrando o nosso dia, um memorial das nossas lutas, das nossas conquistas, um culto proporcionado pela MCA, esse ministério que eu também acompanho desde muito nova, os bastidores, a produção, vendo de pertinho a pastora Marlene trabalhar. Ela que foi a minha primeira referência de mulher que ora. Ela me ensinou a orar. Ela me ensinou o poder da oração.
Então, pastora Marlene, vovó, eu sei que você está assistindo, eu quero declarar aqui, como sua neta, representando a sua vida, neste altar que eu estou tremendo, por dependência de Deus, humildade, respeito, tudo o que eu puder fazer para honrar a sua vida e o seu ministério, eu vou fazer. Receba o nosso carinho da sua neta e da sua igreja. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade. Vocês podem se assentar e eu vou tomar uma água para me recompor, porque o dia hoje não é de lágrima, é dia de sorriso. Quem está feliz nessa noite? Cadê as mulheres alegres do Senhor aí? Muito bem. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Eu pedi para vocês se assentarem, me perdoa, mas vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Eu vou pedir alguém que já esteja, Estila, para fazer essa leitura dinâmica comigo. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 16, a começar pelo verso 13. Esse é um texto muito conhecido por todos nós que somos cristãos, atuantes na igreja. Então vai ser fácil da gente entender onde eu quero chegar. Podemos ler Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Acho que a gente está lendo o texto errado. 16, 14. E eles disseram, uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aí. Você pode repetir comigo? E vós, quem dizeis que eu sou? Cadê as mulheres repetindo isso comigo? E vós? E os homens, para não ficarem chateados também? Podem se assentar. Essa pergunta, quando eu estava me debruçando sobre a palavra, pedindo a Deus inspiração, ela mexeu muito comigo. Como eu disse, é um texto conhecido, nós já lemos essa passagem quantas e quantas vezes. Mas essa palavra, essa pergunta, ela abre margem para uma discussão muito interessante para nós, mulheres, para todos os homens, para todos nós que estamos aqui. O contexto onde ocorre esse episódio é na cidade de Cesareia de Filipe. Jesus chega lá com os seus discípulos. É uma cidade multicultural. Ela sofria muita influência de muitas culturas, de muitas religiões. Existia muita idolatria, paganismo, muitos templos naquela cidade. E Jesus, chegando com os seus discípulos justamente numa cidade idólatra e pagã, resolve fazer duas perguntas cruciais.
Existia naquele momento muitas teorias a respeito do Messias, o Messias dos judeus. Seria ele uma reencarnação de João Batista, de Elias, de Jeremias, algum dos profetas? É ali que Jesus faz as duas perguntas que nós acabamos de ler. Primeiro ele pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E depois ele pergunta: tudo bem, dizem isso aí sobre mim. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A lição que Jesus está propondo com essas perguntas é uma lição sobre identidade. Jesus queria esclarecer a todos aqueles que os seguiam quem é a identidade dele. Qual é a identidade dele? Identidade é uma palavra que tem origem latina e ela quer dizer mais ou menos o seguinte: uma característica que permanece. É a essência do indivíduo, é o que define alguém e o diferencia de todo o restante da coletividade. Então, é através dessa lição que o nosso Salvador Jesus propõe que hoje nós vamos falar sobre identidade. E, para tanto, Deus quer te propor para você fazer uma pergunta para si mesmo. Não é uma pergunta retórica, tão somente. É uma pergunta reflexiva para eu e para você nos fazermos essa noite. A primeira pergunta que Deus nos propõe a fazer é: quem eu sou? O tema desse ano para a Mulher Cristã em Ação é Restauradas para Reconstruir. Mas, ora, se eu não sei quem eu sou, e se eu não sei o que está deficiente em mim, como que eu vou restaurar alguma coisa? E como que eu vou dar o primeiro passo rumo a reconstruir algo? Percebem que essa pergunta é muito importante, é o nosso passo inicial. E essa é uma pergunta que aparentemente pode parecer simples de ser respondida, mas não é. Ela sutilmente nos leva a uma reflexão muito profunda. Porque, automaticamente, quando alguém te pergunta: quem é você? Quando alguém me pergunta: quem é você? As informações que brotam na minha cabeça são informações gerais, a minha idade, a profissão, os papéis que a gente exerce, a figura que nós somos para algumas pessoas. Então, se alguém me perguntar quem é a Isabela é uma mulher de 28 anos, advogada, estudando para concurso, filha da Thelma e do Gumercindo, neta da Marlene e do Teodomiro. Todas essas coisas, vejam bem, elas são legítimas, elas fazem parte de quem eu sou, mas elas não me definem. Porque coisas que hoje são, amanhã podem não ser mais. Daqui a alguns meses eu vou fazer 29 anos, eu não serei mais uma mulher de 28. Se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou passar no concurso público e eu serei juíza, eu não serei mais advogada. São coisas que hoje são e amanhã podem não ser. Elas não nos definem. Isabela, então vamos facilitar essa resposta. Toma aqui o meu CPF, meu RG. Calma, vamos proteger os nossos dados. São números. Eles não definem quem você é. Então, o que é que te define? Eu vou usar aqui 3 exemplos de mulheres que podem nos servir de inspiração. Mulheres normais. Mulheres sujeitas a todas as vicissitudes da vida, que são relatadas no Novo Testamento. A primeira mulher que eu quero destacar é a mulher cananeia. Nós, por conta da exiguidade do tempo, nós não vamos ler agora, mas daqui a pouco a gente vai mexer um pouquinho na Bíblia. Está todo mundo com a Bíblia aí? A Bíblia tem que ficar aberta, gente, para a gente poder passear. A mulher cananeia
que ela é relatada lá no capítulo 15 de Mateus. A identidade dessa mulher é definida primeiramente pela sua origem. Ela é descrita como uma mulher cananeia. Isso significa que ela era de um povo que não era judeu. Era um povo gentio. E além da origem dela, que define a sua identidade no texto bíblico, ela era mãe de uma menina endemoniada. Com certeza isso era uma mancha na identidade dela. Todo mundo ali no seu contexto social deveria se referir ali. A filha dela tem jeito não. A filha dela está com espírito imundo. E outra, ela é gentia. Isso era o que definia a identidade dessa mulher. A segunda mulher que eu queria destacar é a mulher samaritana. O relato dela, da vida dela, está lá em João capítulo 4. Essa mulher samaritana também tinha como um definidor de sua identidade a sua origem. Ela era de Samaria, uma região de um povo mestiço. Havia muita miscigenação entre o povo judeu e outros povos gentios. E devido a várias questões durante a história, foi se criando uma rivalidade entre judeus, que se consideravam de sangue puro, e os gentios, que não eram tão puros assim. Divergências culturais, sociais, políticas, religiosas, tanto que o próprio texto fala que os judeus sequer se comunicavam com os gentios. Se pudessem, nem passariam por Samaria. Mas Jesus decidiu passar lá. Daqui a pouco a gente vai ver. O que definia a identidade dessa mulher era a sua origem e as suas desilusões amorosas. Ela foi casada 5 vezes. Escolhas ruins, provavelmente. Provavelmente também marginalizada na sociedade, porque se hoje uma mulher se divorcia uma vez, já é ignorada, já é estigmatizada, imagina naquela época, uma mulher divorciada 5 vezes, e no momento em que ela está conversando com Jesus, ela também está em um relacionamento impróprio, já estava indo para o 6º. Isso era o que definia a identidade dela. E a terceira mulher é a mulher do fluxo de sangue. O nome já diz, né? Vocês perceberam que nenhuma dessas mulheres tem um nome? Não é descrito Maria, Joaquina, Elizabeth, não tem. Elas são descritas e definidas no texto histórico da Bíblia pelas suas características, suas condições, e essa mulher em especial, ela é caracterizada pela doença a que era submetida. Uma mulher com uma hemorragia de 12 anos. Uma mulher que também era caracterizada pela sua condição financeira, porque ela era falida. Todo o dinheiro que ela tinha nesses 12 anos foram destinados para sua cura sem sucesso. Ainda tem um plus. Essa mulher, por estar constantemente sangrando, ela também era marginalizada, ela também era discriminada. Somado a tudo isso, cada uma com as suas particularidades, todas elas eram mulher, o que por si só já era algo discriminado. Hoje, graças a Deus, nós temos alguns direitos conquistados, especialmente aqui no Ocidente. Como a Débora falou, existem lugares em que a mulher não pode nem andar livremente pela rua sem o consentimento do seu pai ou do seu marido. Mas naquela época, o buraco era mais embaixo. Uma mulher não poderia falar com um homem judeu, por exemplo, em público. Então, o que tem de comum nessas 3 mulheres, além de serem mulheres? Crise de identidade. A identidade dessas mulheres era manchada pelas suas condições, seja por escolhas, por
uma volutividade delas, eu escolhi casar 5 vezes e deu errado. Ou por fatores externos que elas sequer tinham controle. Eu tenho certeza que essa mulher do fluxo de sangue, ela não pediu para ser doente. Mas também há algo em comum nessas mulheres em que nós podemos nos espelhar. Todas as 3 se fizeram a mesma pergunta: quem sou eu? Para se conhecerem e entenderem quais eram as suas limitações, as suas fraquezas, por que viviam naquelas condições. E a segunda pergunta, que é a segunda pergunta que está sendo proposta aqui nessa noite: quem é Jesus para você? Cada uma dessas 3 mulheres se fez essa pergunta: quem é Jesus para mim? A semelhança do que o próprio mestre fez com Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele não fez diretamente para essas mulheres, mas elas se fizeram essa pergunta: quem é Jesus na minha vida? A mulher cananeia, apesar da sua origem, vejam bem, no momento em que esse episódio acontece, Jesus ainda estava no primeiro ponto, na parte A do plano de salvação. Ele havia sido enviado para o mundo para buscar e salvar os judeus, o povo de Israel. Então, quando essa mulher se aproxima de Jesus, sendo ela gentia, povo estranho, um povo cujo Deus não era o Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Isaac e Jacó, acabei trocando a ordem. Ela se aproxima de Jesus e eis a frase que sai da boca dela: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher, apesar da origem dela, talvez até da religião dela, do que ela foi doutrinada como certo, como bem, como mal, ela reconhecia em Jesus o Messias do povo judeu. Ela reconhecia o caráter messiânico de Jesus. Ela reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Ela fez essa pergunta: quem é Jesus para mim? Ele é o Filho de Deus. E é interessante que depois, anota aí na sua Bíblia, no seu celular, para vocês lerem com calma essa passagem. Eu tenho medo de acabar ultrapassando o tempo. Mas quando ela se aproxima aos gritos, aos berros, Jesus, tenha misericórdia de mim. Os próprios discípulos falam: mestre, libera ela aí. Despede ela está perturbando muito. Perdão. E Jesus fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas essa mulher, ela não se deu por vencida. Veja bem, Jesus não estava discriminando uma mulher que já era discriminada. Ele não estava reforçando a condição em que aquela mulher se encontrava. Ele queria um ato de vontade daquela mulher. Ah, você diz que eu sou o filho de Davi? Porque você quer algo em troca de mim? Ou porque você crê? E ela insiste: Senhor, socorre-me. E Jesus fala assim, deixa eu abrir aqui no texto: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não é bom eu pegar o alimento, as bênçãos, as boas novas, tudo que eu tenho para oferecer para o meu povo, o povo de Israel, e dar para um povo secundário. Até que ela respondeu: sim, Senhor, eu sei disso. Mas eu também sei que os cachorrinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa dos filhos. Essa mulher, apesar de todas as condições que já falamos aqui, ela se fez a pergunta certa:
E ela deu a resposta certa. De igual maneira, a mulher samaritana. Essa mulher se aproximou de uma fonte que havia naquela cidade, onde Jesus já estava, e dessa vez quem abordou primeiro não foi a mulher, foi o próprio Jesus. Ele fala, dá-me de beber, e ela fala, como que um judeu vai pedir a uma mulher samaritana para dar de beber? Os judeus não falam com a gente, os judeus nos odeiam, nós odiamos os judeus também. Até que Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te falando, dá-me de beber, você pediria e ele te daria a água viva. O diálogo vai se desenrolando ao longo do texto, até que a mulher reconhece que há algo diferente naquele homem. Esse homem, ele foi ousado, ele falou comigo. Esse homem me pediu para dar de beber, falou que ele tem a água viva, ele é maior do que Jacó? A fonte que o nosso pai Jacó deixou para a gente? Mas as palavras daquele homem soaram diferente. As boas novas eram diferentes. Até que ela falou, eu sei que o Messias, o Cristo, vem. E quando ele vier, ele vai anunciar tudo. E aí Jesus se apresenta para ela. Sabe esse Cristo que você está falando? Sou eu. Eu sou o Cristo. Essa mulher, ela poderia receber isso incrédula, ela poderia receber isso desconfiada. Ah, mais um aqui querendo se passar do Messias. Mas ela se fez a mesma pergunta que a outra amiga nossa fez. Quem é esse Jesus para mim? E a resposta está no texto. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, largou tudo o que ela estava fazendo, foi à cidade e disse aos homens da cidade, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Ela fez a pergunta, quem é Jesus para mim? E ela chegou na resposta, ele é o Filho de Deus. E a nossa terceira amiga, mulher do fluxo de sangue, apesar também das suas condições físicas, de saúde debilitada, de ser marginalizada, apesar, inclusive, da sua pouca fé. Porque, veja bem, Jesus estava passando com uma multidão em volta, ela poderia ser mais uma nessa multidão. Ela poderia abordar Jesus como tantos outros inúmeros, incontáveis estavam fazendo. Muita gente, inclusive, estava encostando no Mestre. Mas a fé dela, diante das circunstâncias em que ela estava vivendo, era tão frágil, porque eram 12 anos de luta. Ela falou, se tão somente eu tocar as vestes dele. Ela se perguntou, quem é Jesus para mim? E ela falou, ele é tão poderoso, dele emana tanta virtude, que se eu tocar a barra da roupa dele, eu vou ser curada. Naquele momento a mulher se pergunta a pergunta certa e ela dá a resposta certa, apesar das suas limitações e apesar de tudo que ela sofria. Essas três mulheres, a exemplo de Pedro, se juntam para responder a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe. E vós, quem dizeis que eu sou? E essas mulheres, nada especiais, não muito diferentes de nós, elas dão a mesma resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você busca no Senhor o reconhecimento
da sua identidade, se você está vivendo uma crise de identidade e não está mais se conformando com o que de como você se vê, de como você se reconhece, de como outras pessoas te identificam, você primeiro precisa reconhecer a identidade de Cristo. É a partir do reconhecimento de Jesus como Filho de Deus é que a sua identidade pode ser transformada. E isso fica muito claro quando Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Ele está falando: eu não quero saber do Jesus histórico, eu não quero saber do Jesus que você ouviu falar, o Jesus das canções, o Jesus que o pastor prega, o Jesus da igreja, o Jesus da imagem na parede, o Jesus que mudou a história. Não, eu quero saber quem eu sou na sua vida. Eu quero que você me diga quem eu sou para você. Deus espera um posicionamento de nós. Deus espera que saia da nossa boca a identidade de Cristo. Ele espera que nós confessemos Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, Deus conosco, porque é a partir daí que a transformação pode acontecer. E veja bem, lá no texto base, vamos voltar para lá, em Mateus 16, quando Simão Pedro, responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? A reação de Jesus é: bem-aventurado seja Simão Bar-Jonas, porque essa resposta que você deu, ela não veio do seu intelecto, e ela não veio da sua lógica humana rasa, ela não veio do seu raciocínio, ou das experiências que você teve, que você deixou de ter. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Reconhecer a identidade de Cristo é um ato de fé. Reconhecer Jesus como Filho do Senhor, você pode ter todas as evidências na sua mesa. Você tem todas as evidências aqui. Tem muita gente que já leu esse livro da capa preta, de cabo a rabo, conhece tudo que está aqui dentro, e não reconhece Jesus como Filho de Deus. A pessoa sabe ler, a pessoa sabe pensar, a pessoa sabe raciocinar, mas ela não sabe reconhecer a identidade de Cristo. É porque é através da fé que você reconhece. Se você quer ter a sua identidade restaurada, para que você comece a reconstruir aquilo que está destruído no seu caminho, você primeiro precisa de um ato de fé. É a fé em Jesus Cristo que vai transformar a sua identidade. A mulher cananeia, agora nós vamos para o texto, abra aí em Mateus 15. Versículo 26, todos já com a Bíblia. Podemos? Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Até aqui, ela ainda era aquela mulher gentia, aquela mulher discriminada, aquela mulher que não era destinatária original das bênçãos do Senhor, a mãe de uma menina endemoniada. Até aqui ela era isso. Até o verso seguinte, vamos ler comigo? 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé,
Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha ficou sã. Uma mulher que era gentia, uma mulher que não conhecia Deus, uma mulher que sequer era destinatária das bênçãos do Senhor, agora não mais se identifica assim. Essa mulher agora se identifica como uma mulher de fé. A fé transformou a identidade daquela mulher. Mas a transformação não para aí. Vamos lá para João capítulo 4. A partir do verso 39. A mulher samaritana estava com Jesus na fonte. Jesus estava evangelizando aquela mulher. Até que ele mesmo se revela como Cristo. Ela se faz a pergunta, será que ele é mesmo? E ela acredita que ele é. E aí no verso 39, a partir desse verso, nós vemos a transformação da sua identidade. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa de sua palavra. E diziam àquela mulher samaritana, casada 5 vezes, discriminada, ridicularizada: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher pecadora já não é mais reconhecida assim. Agora essa mulher é pregadora do Evangelho. Quem diria que essa mulher, que da boca dessa mulher, sairia o Evangelho de Cristo, que iria salvar toda uma cidade? E a mulher do fluxo de sangue? Vamos para Marcos, capítulo 5. A partir do verso 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor, olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, o que tinha acontecido? Ela tocou nas vestes, ela creu, e o texto já falou que ela já foi curada. No mesmo momento em que ela tocou na roupa de Jesus, a cura chegou ao seu corpo. Então ela, sabendo o que havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. A transformação está no verso seguinte. E ele lhe disse: filha, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. A mulher enferma, agora identificada como uma mulher curada, física e espiritualmente. Ela recebeu muito mais do que ela havia se proposto. Ela só queria receber a cura do corpo, mas ela recebeu a salvação em Cristo Jesus e foi chamada filha. Oh, aleluia. É a fé que transforma a sua identidade. E é aqui que eu parto para a última pergunta. Nós já nos perguntamos quem eu sou. Vamos repetir as perguntas comigo para a gente lembrar. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Ih, ficou em dúvida. Segunda pergunta: quem é Jesus para mim? E se você deu a resposta certa, Ele é o Cristo,
o Filho do Deus vivo, você está pronto para a terceira pergunta. O que Deus diz sobre mim? Uma vez que você reconhece e confessa Jesus como Filho de Deus e o seu Salvador, a sua identidade, que uma vez foi roubada pelo pecado, ela é restaurada. Vamos voltar lá no texto base, lá em Mateus 16? Porque a causa e o efeito, a ação e a reação, elas são imediatas. No verso 16, depois de ouvir a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até que chega o verso 18. Jesus responde de pronto. Você reconhece que eu sou o Cristo? Que eu sou o Filho do Deus vivo? Pois também eu te digo que tu és Pedro. Quando você confessa e declara a identidade de Cristo na sua vida, Ele declara a sua nova identidade. Essa identidade, ela não está mais manchada pelas condições em que você vive. Ela não está mais manchada pelos enganos que a sua mente pecadora faz você acreditar. Eu sou incapaz, eu não vou conseguir, eu não sou merecedor, eu não sou merecedora. Eu sou escória da sociedade. Mas quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, Ele diz o que Ele sabe, não é o que Ele pensa, não é o que Ele acha. Ele diz o que Ele sabe ao seu respeito. Quem aqui quer saber o que Deus sabe sobre nós? Vamos então para Romanos 8. Eu falei que hoje a gente ia passear um pouquinho na palavra de Deus. Quem está falando isso aqui não é Paulo. Ele falou. Foi através dele. Mas quem está falando isso aqui é o Espírito Santo de Deus. É o que Deus diz ao seu respeito. A partir do verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é somente Paulo. Deus diz, você me reconhece como o Senhor da sua vida? Jesus é o meu filho primogênito, pois você também é o meu filho. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No nosso espírito, o nosso interior, a nossa essência, ela reconhece o nosso DNA em Cristo. O Espírito Santo nos convence da nossa verdadeira identidade. E ele continua. E se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também é certo que com Ele seremos glorificados. Isso é uma garantia que está na palavra do Senhor. Tá doendo? Tá. Tá sofrido? Tá. Tá difícil? Tá. Tá pesado pra caramba? Tá. Mas se Jesus sofreu o que sofreu e foi glorificado, nós também somos filhos, somos herdeiros e temos a esperança da glória no Senhor. O que Deus diz ao seu respeito? Você é filho.
você é herdeiro. E você é mais do que vencedor. Nesse mesmo texto, lá no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? A guerra? A discriminação? O preconceito? As convenções sociais? A sua saúde? O diagnóstico que o médico te deu? Não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Sofremos as aflições desse mundo. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, você é mais do que vencedor. Se a sua mente fica alimentando crenças limitantes ao seu respeito, dizendo que não vai dar, dizendo que aquele sonho que você almeja você não vai conseguir, dizendo que você é tudo de ruim, dizendo que os seus defeitos são mais importantes do que as suas qualidades, que as suas limitações são mais importantes que os talentos escondidos, a palavra de Deus te garante que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? E por fim, para terminar, o que Deus diz sobre mim? Ele diz que eu sou filha, Ele diz que eu sou herdeira, Ele diz que eu sou mais do que vencedora, e Ele diz que eu, você, todos nós somos um em Cristo Jesus. Lá em Gálatas, eu vou pedir para colocarem no telão, Gálatas 3, a partir do verso 26. Para que todo mundo aqui testifique com os olhos, não é a Isabela que está falando. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E é aqui que a mudança acontece. Não tem mais mulher, não tem mais homem, não tem mais rico, não tem mais pobre, não tem mais judeu, não tem mais gentio, gordo, magro, bonito, feio, não tem. Vamos ler juntos o verso 28? Nisto não há judeu, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tome posse da identidade que o Senhor te oferece. Não deite mais os seus ouvidos para o que os outros dizem sobre você. Não deite mais os seus ouvidos sobre o que você fala sobre você. Você não gosta do que você vê quando olha no espelho? Você se sente ilimitada, fraca, irresponsável, incapaz? Escute a voz do Senhor que te diz: você é minha filha, você é a herdeira com Cristo, você é mais do que vencedora, e em Cristo você é um só. Hoje nós vamos firmar um compromisso, eu te convido. Não escute mais o que o mundo fala sobre a sua identidade. Acredite na identidade de Cristo. Vamos louvar? Essa canção, ela resume tudo o que nós conversamos aqui hoje. E eu quero pedir para você se concentrar na letra dela, para que do momento em que você ultrapassar essa porta hoje, você não saia da mesma maneira que você entrou. Você saia acreditando no que Deus diz sobre você.